Olá, bom dia. Nós vamos falar agora sobre a questão Christie e a Guerra do Paraguai. Para a gente falar sobre a questão Christie, pessoal, é preciso a gente ter uma noção que essa questão, um fato específico isolado na história do Brasil, acabou sendo um marco para que houvesse uma crise diplomática política entre o governo brasileiro e o governo inglês. Na época, claro, aqui no Brasil você tinha Dom Pedro II, enquanto que lá na Inglaterra você tinha na época como rainha a Rainha Vitória, tá? Na época da era vitoriana, né, de desenvolvimento, aquela expansividade inglesa. Então, William Christie, ele era o embaixador da Inglaterra aqui no Brasil, e um fato que vai acontecer, que vai acabar causando essa discórdia entre o governo brasileiro e o governo inglês. Vai ser o naufrágio de uma embarcação inglesa que vai acontecer em águas brasileiras, e a mercadoria que estava dentro dessa embarcação será saqueada. E aí o governo inglês vai solicitar, através da representação de William Christie como embaixador, vai solicitar que o governo brasileiro pague uma indenização equivalente ao valor da mercadoria saqueada. O governo brasileiro, né, na imagem de Dom Pedro II, ele vai se negar a pagar essa indenização. Isso vai fazer, pessoal, com que uma insatisfação aconteça entre o governo brasileiro e o governo inglês. Essa insatisfação vai acabar se tornando bem mais expressiva a partir do momento em que você tem alguns marinheiros ingleses sendo presos, tá, pela polícia brasileira, devido a eles terem sido acusados de causar discórdia, baderna, né, nas ruas do Rio de Janeiro. Então, esse aprisionamento vai ser o golpe fulminante, um estopim para que o conflito diplomático entre o Brasil e a Inglaterra aconteça. Então, você tem, queridos, a partir desse fato, tá, do naufrágio da embarcação inglesa, através do fato do aprisionamento desses militares ingleses, tá, aqui dentro do Brasil, a quebra da relação diplomática entre o Brasil e a Inglaterra. E ainda vai se tornar bem pior devido às pressões que a Inglaterra vem fazendo já há um bom tempo em cima do Brasil a respeito da abolição da escravidão. Essa pressão que o Brasil havia prometido da época da expansão, na época da vinda de Dom João VI para cá, para o Brasil, havia-se feito essa promessa, porém não foi cumprida. Algumas leis já tinham sido implantadas aqui no Brasil, como a Lei Eusébio de Queiroz, mas que só servia unicamente para causar um pouco mais de conflito, né? Mostrar para a Inglaterra que o Brasil estava caminhando para esse processo de abolição, como nós já falamos em sala de aula. Ok? E ainda na questão Christie, é muito importante destacar a vocês a insatisfação da Inglaterra através de uma lei implantada, tá, na época do Segundo Reinado, que é a tarifa Alves Branco, que eleva os impostos pagos por produtos estrangeiros, entre eles os ingleses, para serem vendidos no Brasil, priorizando a venda de produtos brasileiros. Então, era um momento de muita insatisfação política, de muita insatisfação diplomática e econômica, tá? Envolvendo o Brasil e a Inglaterra. E agora vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pessoal, foi uma das maiores guerras já enfrentada pela América do Sul, considerada a mais sangrenta guerra da história da América do Sul. E a Guerra do Paraguai, ela é analisada de diversas formas. Ela pode ser analisada a partir do momento que você tem uma visão de que o Paraguai ele estava crescendo industrialmente ao ponto de tentar implantar um monopólio comercial nessa região do sul da América, que é chamada Bacia do Prata, tá? A Bacia do Rio do Prata, essa região platina. O Paraguai já estava começando a insinuar que queria um processo de expansão comercial, uma monopolização devido ao surto industrial que ele estava vivendo. Havia uma outra visão
que era uma visão mais branda em relação à guerra, que falava que foi uma injustiça a Guerra do Paraguai, já que uniu-se Brasil, Argentina e Uruguai contra um país com um tamanho extremamente menor, né, bem menor do que os outros territórios envolvidos, e economicamente mais fraco, então por isso que analisaram como se fosse uma injustiça. E a terceira abordagem é que a Guerra do Paraguai foi incentivada pela Inglaterra devido ao crescimento do comércio inglês que estava sendo preponderante naquele momento. Sem falar que a Guerra do Paraguai foi altamente financiada, né? O exército brasileiro passou a lutar devido ao financiamento que a Inglaterra fazia para armar o exército brasileiro. Ok? Já em questões do Paraguai, internamente no Paraguai, eu chamo a atenção de vocês para o histórico de desenvolvimento do Paraguai. Destaco 13 momentos para vocês. O primeiro momento, vivenciado pelo presidente do Paraguai naquela época, Gaspar de Francia. O Gaspar de Francia, ou de França, ele assumiu o poder do Paraguai como ditador em 1813, e ele começou a fazer uma série de atitudes, como, por exemplo, confiscar terras de igrejas, confiscar terras de proprietários estrangeiros, tá? E esse confisco fez parte de uma política de estatização de propriedade dentro do Paraguai. Então isso acabou fazendo com que o governo paraguaio, a partir de 1813, reorganizasse as propriedades pertencentes ao Paraguai. Além de você ter o governo de Gaspar de Francia, você teve também o governo de Carlos Lopes. O governo de Carlos Lopes já foi um governo que incentivou o desenvolvimento, aonde, através do incentivo ao comércio marítimo, chegando em outras regiões, até em porções da Argentina, para tentar desenvolver a comercialização interna do Paraguai. Então isso vai fazer com que Carlos Lopes cresça a economia do Paraguai através desse incentivo da comercialização marítima. E é ele mesmo que vai fazer parte também, pessoal, do processo de independência, da oficialização da independência do Paraguai. Além de Carlos Lopes, eu destaco a vocês o Solano Lopes, filho do Carlos. O Solano Lopes, ele assume o poder do Paraguai e começa a implementar um projeto de modernização do Paraguai, desenvolvimento da economia, industrialização, comercialização externa. Então isso vai fazer com que o Brasil, a Argentina e o Uruguai enxerguem o Paraguai com maus olhos. Até mesmo porque naquela época o Brasil e a Argentina eram as maiores potências da América do Sul, e aí começavam a enxergar o Paraguai com um desenvolvimento industrial muito grande. E isso faz com que o Brasil e a Argentina comecem a abrir os olhos para esse surto industrial do Paraguai. O Brasil ele mantém relações próximas com regiões como o Uruguai, como a Argentina, através de apoios políticos. Como, por exemplo, tanto na Argentina quanto no Uruguai, o Brasil apoiava partidos como Colorado, partidos como federalistas, tá? Que eram partidos que tinham uma ideologia liberal, que não queria fazer parte de um projeto que, na época, um movimento crescendo bastante dentro da Argentina, chamado de unitarista, tinha, que era de unificar o território em um só reino, governado e administrado por Buenos Aires. Então esse era o objetivo que ecoava naquela época dentro da Argentina, e o Brasil queria se ver livre desse objetivo. Por isso que você tem o Brasil apoiando partidos contra essas ideias de unificação territorial em prol do governo de Buenos Aires. E aí você começa a ter uma proximidade do Brasil ao Uruguai e à Argentina, através dessas ideologias liberais que vão passar a ecoar aí um pouquinho antes da Guerra do Paraguai. Ok? Na época do governo de Solano Lopes, com esse processo de expansão territorial, de expansão comercial, uma aliança vai ser formada, tá? E essa aliança vai ser chamada exatamente de Tríplice Aliança,
Tem esse nome porque 3 territórios vão fazer parte dessa aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai. E essa Guerra do Paraguai, que vai ser iniciada no ano de 1864, vai ter uma das maiores batalhas e mais sangrentas batalhas da guerra. Entre elas você tem a Batalha de Riachuelo, que foi comandada pelo almirante Tamandaré, que tornou as tropas brasileiras altamente vitoriosas. Além de você ter a Batalha de Riachuelo, por mais que os paraguaios estejam saindo perdedores, mas eles enfrentaram essa batalha com muita força, com muita sagacidade. Tanto é que eles achavam-se que a Guerra do Paraguai não fosse ter uma durabilidade muito grande, mas pensava-se que a guerra fosse durar meses apenas, e na verdade durou anos. Então isso mostra que, apesar do Paraguai estar lutando sozinho do lado oposto, mas pela sua industrialização, eles tinham um desenvolvimento muito grande. O armamento gerado por Solano Lopes em cima do exército brasileiro, iniciado pelo seu pai, Carlos Lopes, e desenvolvido pelo Solano Lopes, em cima do exército paraguaio, acabou fazendo com que o exército se armasse de uma maneira que superasse até o exército brasileiro, argentino e o uruguaio. Então, o Paraguai tinha um desenvolvimento industrial, pessoal, enorme, ao ponto de que esse desenvolvimento industrial fornecesse esses armamentos de ponta para o exército paraguaio. Daí a durabilidade da Guerra do Paraguai. Porém, você vai ter uma guerra onde o Paraguai vai sair totalmente derrotado. A derrota que o Paraguai vai ter, além de perdas de propriedades, perdas de terras, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, o Paraguai vai ter o território altamente reduzido. O seu índice populacional vai diminuir. Para você ter uma noção, 90% da classe masculina do Paraguai irá desaparecer na guerra. Uma guerra altamente sangrenta. Apesar do governo brasileiro sair vitorioso das tropas brasileiras, o governo, o Dom Pedro II, vai virar as costas vai virar as costas para o exército brasileiro. Então isso vai fazer, pessoal, com que o exército, que retorna da guerra com espírito de heroísmo, fique insatisfeito com as atitudes ou com a falta de importância que o Dom Pedro II vai dar a essa vitória dos militares. É a partir da Guerra do Paraguai que os militares vão começar a crescer sua importância, porque perante a sociedade eles vão ser vistos como o herói da nação, o herói da pátria. Para o governo brasileiro, esse heroísmo não foi bem visto. Daí o porquê você ter, a partir do final da Guerra do Paraguai, os militares brasileiros ganhando o apoio de uma massa popular muito grande, devido à vitória da guerra, fazendo com que eles crescessem a sua importância política e social dentro do Brasil. E isso vai desencadear lá na proclamação da República, feita pelos militares. O exército brasileiro ele era formado por escravos. Escravos aqueles que tinham sido prometidos a sua libertação se caso o Brasil saísse vitorioso. O Brasil saiu vitorioso, porém a libertação não foi dada. Isso acabou se tornando um incentivo para que o movimento abolicionista começasse a ecoar no Brasil. Então a Guerra do Paraguai foi uma guerra não somente importante pelas questões militares, mas importante devido ser um dos momentos principais que você começa a ter a decadência do Segundo Reinado. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.